Olá, essa é a parte 2 do conteúdo socioemocional da primeira aula de currículo CERN. Então, nesse conteúdo de qualificação socioemocional, a gente fala um pouco sobre ter mais motivação, sobre como trabalhar, estudar de um modo mais eficiente, tomar melhores decisões, ter uma melhor performance, uma melhor comunicação e resolver os nossos conflitos, né? A gente tem que ser mais resolvidos no nosso processo. Esse conteúdo também é entregue pelos educadores, pelos profissionais de educação. Então, o conteúdo socioemocional é sobre o desenvolvimento de habilidades não cognitivas ou de traços de caráter. Então, o que a pesquisa mostra é que dá para desenvolver, dá para aprender a ser um melhor líder, dá para aprender a ter perseverança, dá para aprender a ter esperança, dá para aprender esses conteúdos de caráter. Né? Essas habilidades podem ser aprendidas, podem ser aprimoradas, redesenhadas, como, por exemplo, responsabilidade, colaboração, criatividade, autocontrole, abertura ao novo e perseverança. Né? Essa é uma base de pesquisa aí que eles chamam de Big Five, né? Para a gente poder trabalhar. Potencializar o aprendizado e o bem-estar da pessoa. Essa é a perspectiva do conteúdo socioemocional. Então nós temos trabalhado com investidores, né, com empresas, e a gente tem percebido que os empresários têm sofrido desse anseio em relação a recepcionar um novo trabalhador, funcionário, um novo profissional na sua empresa. Eles muitas vezes entram por conta do currículo e eles saem porque eles não têm uma qualificação socioemocional adequada, eles não sabem ser liderados, eles não sabem liderar, eles não sabem se posicionar numa equipe, eles não sabem compartilhar de fato os seus valores, os seus potenciais dentro da equipe. Isso é qualificação socioemocional, ok? Então, inteligência e caráter é o objetivo da verdadeira educação. Tive um pouco de conflito quando eu vi essa frase, eu achei que ela estava errada, ela estava no singular, devia estar no plural, porque inteligência e caráter ele não quis dissociar uma coisa da outra. Então, quando Martin Luther King falou sobre isso, inteligência e caráter não tem como você ser inteligente e não ter caráter. Não tem como você ter caráter e não ser inteligente. Então, inteligência e caráter é o objetivo da verdadeira educação. A gente construiu uma proposta, né, de qualificação socioemocional num trabalho que a gente teve no centro educacional aqui em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade circunvizinha de Goiânia. Nós trabalhamos com alunos de sextos, sétimos anos, né, para desenvolver essa pesquisa. E nessa base de pesquisa a gente trabalhou com algumas habilidades de caráter que nós identificamos, como perseverança, esperança, autocontrole, curiosidade, gratidão, inteligência social e entusiasmo. Né? E nossa abordagem usou 6 pilares, que são nossos valores principais e incluem essas aí numa base de pesquisa. Eu quero apresentar para vocês os nossos pilares, que são pilares do apto. Né? E a gente trabalhou com esses alunos a perspectiva de ensiná-los sobre liderança, sobre responsabilidade, sobre originalidade, sobre expectativas altas, sobre escolhas e compromissos, e sobre inteligências e emoções, juntos. Então, nesses nossos pilares, eu quero compartilhar com vocês o passo a passo que a gente usou para construir esses pilares e para utilizar eles na perspectiva de ensinar esses pilares para os nossos alunos e professores. Né? Passo a passo da nossa experiência. Primeiro, a gente concordou com os pilares de caráter a partir da nossa visão, a visão da nossa escola. Então a gente construiu uma visão e numa aula anterior a gente trabalhou um pouco sobre isso, sobre como construir uma visão, respondendo algumas perguntas chaves ali, naquela fórmula da transformação do Gleicher. Né? E eu queria compartilhar essa visão com vocês, que é uma visão da Escola Municipal Ageu Paim Hoffmann. Então uma escola que prega e vive o respeito, o amor, a solidariedade, nutrindo os valores fundamentais que levam a um ambiente de união, satisfação, aprendizado, honestidade e comprometimento para a formação de cidadãos éticos. A partir dessa visão, a gente extraiu quais os valores nós queríamos compartilhar. Então, nesse caso aqui, o amor, respeito, a solidariedade, né, união, a satisfação e o aprendizado, a honestidade. Então, a partir da nossa visão, a gente extraiu os valores para a gente construir os nossos pilares. No passo 2, a gente definiu em grupo quais seriam os critérios de demonstração de cada pilar, com os princípios de simplicidade, tangibilidade e mensurabilidade. Então,
Então a gente pegou cada um dos nossos pilares, por exemplo, liderança, e a gente pensou como é que o aluno, como é que nós conseguimos observar que ele está melhorando em liderança em sala de aula, que ele está demonstrando liderança em sala de aula. Então a gente descreveu com esses princípios de simplicidade, tangibilidade e mensurabilidade, que são, por exemplo, na liderança, repassar as instruções para os colegas ou grupo com educação, gentileza e firmeza. Né? Ter iniciativa de organização do grupo. Saber ouvir para tomar decisões que favoreçam o grupo. Tá vendo? É simples, é tangível e é mensurável. É possível de se alcançar. Né? Em originalidade, a gente tem aí resolução de problemas de modo criativo, demonstrar criatividade e pensamento inovador. E inteligência e emoções, dominar o conteúdo e compartilhar com humildade, dedicação e paciência. Vocês já viram isso demonstrado em sala de aula? Provavelmente sim. Né? Conseguir se colocar no lugar do colega e não ser egoísta. Então é bem o conceito de empatia, que é um conteúdo que a gente queria trabalhar com esses meninos. Okay? No passo 3, o que a gente fez? Comunicamos bem os critérios com os alunos e pais e definimos quais os reconhecimentos por desempenho. Então não é uma questão de recompensa, mas de reconhecimento. Reconhecimento de esforço e não recompensa por ter alcançado ou feito alguma coisa. Então o que fazer para conseguir esses cartões? A gente definiu um processo de reconhecimento para os alunos que conseguissem demonstrar mais esses pilares durante o dia a dia no processo da escola. Né? Então esse quadro ficava, por exemplo, dentro da sala, os alunos tinham a liberdade de ver nessas cores aí, era desse modelo, ele era grande, ele era 1x2 dentro da sala em PVC, a gente deixava lá esse cartaz. Então eles tinham a perspectiva de ler e saber o que eles precisavam fazer para ganhar esses cartões de parabenização e de reconhecimento. Passo 4, a gente aprendeu a reconhecer nos nossos alunos a demonstração dessas habilidades, que eu acho que é um dos maiores desafios nossos, né? Que é a mudança de olhar do professor para o aluno. A gente tem uma facilidade muito grande de ver os maus comportamentos. Os maus comportamentos saltam aos nossos olhos. Os bons comportamentos a gente tem que pescar. Né? A gente tem uma frase do Martin Luther King que ele fala exatamente sobre isso. Né? Ele fala sobre o problema não é o grito dos maus, não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, a gente precisa conseguir identificar, e essa perspectiva parte de um princípio de que a gente normalmente conhece muito bem os alunos que a gente não considera que se comportam bem em sala de aula ou que participam como a gente gostaria em sala de aula, mas os alunos que fazem muito bem isso, que participam muito bem, que vêm todas as aulas, que fazem todas as tarefas, a gente normalmente não tem um envolvimento tão grande com eles, a gente não conhece eles tão profundamente como a gente conhece os alunos que não têm um bom comportamento. Então, é guinar esse olhar, conseguir observar bons comportamentos e elucidar e reconhecer esses bons comportamentos em sala de aula. Então, a mudança do professor. Né? O passo 5 era todos os dias a gente conversava para saber, nós os professores e gestores, para saber se houveram demonstrações que conseguissem lá consistência nessas avaliações. Então a gente observava, um professor trazia, por exemplo, para dentro dessa reunião nossa que durava 10, 15 minutos, eu vi isso no aluno, fez assim, 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 vocês acham que ele demonstrou mesmo liderança? Vocês acham que a gente começou a ter mais consistência nas competências que a gente queria observar, a gente foi direcionando o nosso olhar, então todos estavam olhando do mesmo jeito para os nossos alunos, né? E isso foi um trabalho de consistência, de reuniões constantes para a gente conseguir ter consistência no nosso olhar. E aí com esse desafio a gente conseguia ter o mesmo olhar para os nossos alunos, ok? Então vou partir para a base de pesquisa. O que a pesquisa fala? A pesquisa fala que as competências socioemocionais impactam os resultados sociais e o bem-estar subjetivo. As competências cognitivas e socioemocionais, elas influenciam-se mutuamente. Então não é uma ou outra, são as duas juntas, né? Entre as maiores impulsionadoras de sucesso futuro estão as competências que aumentam a capacidade da criança de atingir objetivos, como por exemplo perseverança, que nós somos bons nisso como brasileiros, trabalhar em grupo, como sociabilidade, e lidar com as emoções, como a autoestima. Então isso é o que a base de pesquisa mostra pra gente. Então, concluindo, o que nós queremos? Nós queremos alunos melhores em matemática, português, ciências e etc. Mas a gente também quer, o mais importante, melhores filhos, irmãos, sobrinhos, netos e amigos. A gente quer um melhor cidadão, a gente quer melhores pessoas. Nós queremos ser melhores, a gente quer melhores pessoas. Ok?
Então, recapitulando, o que nós vimos nessa aula? O que é currículo CERN, conteúdo CERN e conteúdo de qualificação socioemocional, e nós temos algumas atividades de fixação. Aqui eu vou montar uma atividade de fixação para vocês sobre como construir seu conteúdo CERN e construindo seu conteúdo de qualificação socioemocional. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula. A gente vai falar sobre avaliação formativa dentro dessa trilha abordando as lacunas acadêmicas. Até lá!